Bom dia, vamos trabalhar agora com o item 9 dos nossos estudos, que são os números complexos. Os números complexos, eles nasceram da derivação e tentativa de buscar resoluções para algumas equações do segundo grau e equações do terceiro grau. E quando eles apareceram pela primeira vez, foram desconsiderados, porque eles não podiam existir dentro das regras matemáticas. Mais tarde, na história da matemática, se viu a necessidade de utilizar esses números complexos, que, na verdade, estão associados à raiz de índice par, em que o conteúdo dela é negativo. Hoje, em termos de conceito, se nós falarmos em matemática da melhor qualidade, sendo Z um número complexo qualquer, ele é definido em função de um ponto do plano cartesiano ou num plano qualquer. Então, se Z é um número complexo, ele é definido como XY. Veja, ele é definido por dois pontos, tal que x e y pertençam aos reais. Isso é o que caracteriza um número complexo. Então, são dois pontos. Esse aqui é chamado de parte real do número complexo. E isso aqui, apesar também de pertencer aos reais, é chamado da parte imaginária do número complexo. Nós vamos ver um pouco disso agora mesmo, porque essa parte imaginária ela é responsável pela existência do próprio complexo, ela é chamada de I. I, por definição, é raiz quadrada de menos 1. Não existe. Teria que ter um número que, multiplicado por ele mesmo, desse menos 1. E não tem como, até porque se ele for positivo e outro negativo dá negativo, né? Negativo e negativo dá positivo, ele não poderia existir aqui dentro como negativo. Então, não existe uma raiz quadrada real para raiz de menos 1, mas então ele é chamado complexo. Algumas propriedades derivadas do complexo são importantes para essa notação que nós estamos usando nesse momento. São mais 3 notações que nós vamos usar para os complexos. Tá? Então, a propriedade número 1 é a igualdade entre números complexos. Então, sendo dois complexos A, B, C, D, AB é igual a CD. E essa é uma notação importante, principalmente para o estudo, onde nós vamos considerar álgebra linear mais na frente, né, nos próximos semestres de vocês. Isso aqui implica que só é igual se A for igual a C e se B for igual a D. Ou seja, A igual a C e B igual a D. Essa é a existência da igualdade dos números complexos. Sem essa relação, aí não tem igualdade. Vamos pegar a segunda
propriedade para trabalhar com ela, que é a adição de números complexos. Então, a adição, temos AB mais CD. Ela vai ser igual a... Opa, aqui vocês não veem direito. Espera aí que eu vou dar uma arrumada nisso. Aqui já melhorou, tá? Isso vai ser igual, então, a mais C, vírgula, B mais D. Lembre-se que nesse tipo de notação a ordem é importante, né? Então nós somamos os pontos tipo x com x, y com y, tá? Então essa é a característica aqui da adição de números complexos. E o produto de números complexos, ou a multiplicação de complexos, ela passa a ter uma organização um pouco diferente e menos intuitiva do que nós mostramos para a edição e para a igualdade. Então, se nós temos aqui, ó, AB multiplicando CD, nós não vamos fazer demonstração nesse momento, tá? Mas algumas conversas que nós teremos agora no futuro, você vai conseguir entender melhor esse tipo de análise. Nós multiplicamos, ó, AC menos BD. Esse é o primeiro ponto. O segundo é AD mais o que faltou, que é BC. E essa é a resolução da multiplicação do número complexo, ok? Vamos pegar aqui uns exemplos para aplicar essas propriedades desse tipo de notação. Lembre-se, essa é a melhor notação, que é a notação melhor da matemática para nós nesse momento, tá? Então, você teria que compreender isso inicialmente, e eu espero que você compreenda, para utilizar de um modo geral, principalmente nas outras disciplinas, e depois você entender as outras notações que nós vamos passar. Então vamos pegar aí o número aí 2 e menos 3 e menos 1 e 4. São dois complexos. Ó, cada um desse é um número complexo, tá? Então, nesse exemplo, vamos calcular 2 menos 3 mais menos 1 e 4. Então, veja que esse caso é simples. Ó. Eu somo 2 com menos 1. 2 mais menos 1. Usem o recurso dos parênteses, né? E menos 3 mais 4. O bom de usar o recurso dos parênteses é que a gente evita erros, né? Então, nós teremos aqui 2 mais menos 1, que vai ser 1, e menos 3 mais 4, que vai ser 1. Então, esse é o complexo derivado da soma dos outros dois complexos. Vamos fazer agora a multiplicação dos números complexos. Podemos chamar isso aqui, por exemplo, ó, se você se sentir melhor, de Z1, né? Complexo 1, complexo 2. Vamos fazer então 2 menos 3
vezes menos 1 e 4. Vamos seguir o modelo da propriedade número 3, da multiplicação. Nós teremos A vezes C, então nós teremos aqui, ó, 2 vezes menos 1, menos, vou usar parênteses de novo, menos B, né? Menos já está lá, menos 3 vezes o D, que é o 4, que é menos 3 vezes 4. E agora, a parte Y, a parte complexa, vai ser A vezes D. Nós teremos então 2 vezes 4. Os dois positivos, nós não precisamos usar o parênteses aqui, né? Mais menos 3 vezes menos 1. Menos 3 vezes menos 1. Deu para pegar tudo aqui. Então, o que nós teremos aqui do lado esquerdo? 2 vezes menos 1, menos 2. Menos 3 vezes 4, menos 12. Então vai ficar mais 12. Aqui menos vezes menos vai dar mais, certo? Olha. Menos 3 vezes 4, menos 12. Menos 12 com mais dá mais 12. De outro lado, 2 vezes 4, 8. Depois da vírgula. Menos 3 vezes menos 1 dá mais 3, né? Então aqui nós teremos mais 3. Então o resultado vai ser menos 2 mais 12 dá 10. E 8 mais 3, 11. Então o novo número complexo formado, né? Daí vai ser 10 e 11 aqui pela multiplicação, certo? Dos complexos Z1 e Z2. Eu passei aqui no quadro, na nossa continuação, conjunto dos complexos, para ganharmos um certo tempo, porque é o mesmo conceito do número complexo, o conjunto dos complexos, né? A gente já estudou isso antes, em que os complexos eles envolvem todos os outros conjuntos, inclusive o conjunto dos números reais, que nós trabalhamos mais. Uma atenção especial tem que ser dada aqui, ó, quando nós temos x e 0. Lembrando que o x é o real. Logo, mostra que o x é um subconjunto do número complexo, observe. Portanto, ele pertence aos complexos. Nesse caso, os reais pertencem aos complexos, ok? E esse número com o 0 no x e o y, ele é chamado de imaginário puro, ele não tem a parte real. Vamos voltar aqui na unidade imaginária, que eu utilizei ali antes, para chamar a atenção em termos didáticos, né? Quem viu isso no ensino médio, viu I igual a raiz de menos 1. Na notação que nós estamos utilizando, essa notação em que o complexo ele é formado por x e y, ambos pertencentes aos reais, e considerando que a unidade imaginária é igual a menos 1, vamos aqui elevar i ao quadrado, nós vamos ter que raiz de menos 1 ao quadrado vai ser menos 1. Então, i ao quadrado é igual a menos 1. Agora, nós vamos pegar esse valor aqui, ó, de i ao quadrado, e vamos utilizá-lo para fazer a demonstração de quem que é o i. Ó, i ao quadrado é i vezes i. E quem que é o i na notação que nós estamos usando? 0 e 1. Então, i vezes i é 0, 1 vezes 0, 1. Vamos aplicar aqui, ó, a propriedade número 3, que é a propriedade da multiplicação. Fazendo isso, nós vamos ter A vezes C, que vai ser 0
vezes 0 menos B vezes D. 1 vezes 1. Essa é a primeira parte, não é? Que a gente tem aqui. Do outro lado é AD. Então, A 0 vezes 1 mais 1 vezes 0, que é o BC. Tá dando para ver lá, né? Então, continuando essa igualdade, nós teremos aqui, ó, 0 menos 1 e 0. Isso implica que nós teremos menos 1 e 0. Ora, menos 1 e 0 não parece ser o correto em relação a isso, não parece? Mas observe, é isso aqui, ó. Quem é menos 1 e 0 dentro da visão que a gente está tendo aqui, ó, significa que o real, nesse caso, de y ao quadrado, ó, é menos 1. Olha que interessante. Isso prova tanto que os reais pertencem ao imaginário, quanto prova que i ao quadrado é igual a menos 1 pela definição do complexo. Nós chegamos então à verdade, ó, de que i ao quadrado é de fato igual a menos 1. Okay? Então, olha só. I vezes i equivale a menos 1. I ao quadrado é menos 1. Ora, utilizando o mesmo raciocínio invertido de antes, i vai ser igual a raiz quadrada de menos 1. O correto é usar mais ou menos 1 aqui, mas por enquanto essa visão está boa para nós. Espera aí. Melhor mostrar assim, né? Olha lá, você não viu o que eu fiz por último, mas agora está na tela. Se for o caso, você pode copiar. Vamos continuar com os exemplos, só que agora vamos fazer Z1 vezes Z2, que vai ser igual a 1 mais I, que multiplica 2 mais I. Então agora é uma explicação da forma algébrica de números complexos, certo? Seguindo a propriedade 3, teremos 1, que é o A, vezes C, 1 vezes 2, menos o B vezes o D. Né? O B é 1 e o D também é 1, certo? Mas, agora nós vamos fazer a outra parte, que é o A vezes o D, que é 1 vezes 1, mais o B, que é 1, vezes o C, que é 2, só que com a parte imaginária fazendo a multiplicação, certo? Fazendo as contas, nós teremos 2 menos 1, mais, que é 1 vezes 1 é 1, mais 1, mais 1 vezes 2. I. Então, o número imaginário na forma algébrica vai ser 2 menos 1 é 1, mais 1 mais 2, 3. Então, esse é o número imaginário na forma algébrica, que é 1 mais 3i. Tá? Eu mantive ali em cima o nome, né, para a gente não esquecer do que nós estamos trabalhando, né, porque vai que esquece. Os complexos. Vamos falar agora das propriedades dos números complexos, as propriedades operatórias. São a comutativa,
a associativa e a distributiva, certo? Então vamos lá. O que é uma propriedade comutativa? É que os valores comutam. Então nós temos a comutativa, ela pode ser da adição, ela pode ser da multiplicação, tá? Então, no caso específico, nós temos que da adição e da multiplicação ocorre comutação. Então, a comutativa da adição. A prova disso é a aplicação das outras propriedades operatórias. É só você fazer, ó, z mais 2 é igual, perdão, né? Z1 mais Z2 vai ser igual a Z2 mais Z1. É só pegar um dos exemplos e fazer, que aí a prova vai estar realizada. A B, que é a multiplicação, a mesma coisa, pode se fazer também, utilizando os exemplos, né? O que ela diz? Que Z1 vezes Z2 é igual a Z2 vezes Z1. Para você não se confunda achando que a posição não é importante na organização do número, não na propriedade dos números complexos, ok? A 2 é a associativa, tanto da multiplicação quanto da adição. Então, a propriedade associativa da adição, isso algumas vezes é utilizado, né? Tem a sua importância em outras áreas, em disciplinas, mas para fazer as contas em si, realmente não há a necessidade de você saber isso em detalhes. Então eu tenho aqui na adição z mais, entre parênteses, z2 mais z3. A associativa diz que z1 mais z2, entre parênteses, mais z3 é igual ao primeiro termo. Tá? Aqui já está sumindo, né? Vamos passar a multiplicação para cá. Multiplicação, o que ela vai dizer? Vai dizer que Z1 que multiplica Z2 vezes Z3, entre parênteses, vai ser igual a Z1 vezes Z2, entre parênteses, vezes Z3 fora do parênteses. Vamos dar uma arrumada aqui, né? Senão você não vai ver. Aproveitar melhor o espaço. Aqui. Então essa é a associativa da multiplicação. E agora nós vamos fazer a distributiva. E a distributiva da adição em relação à multiplicação, vamos chamar só de distributiva. Essa é importante, porque ela diz assim, ó, Z1 que multiplica Z2 mais Z3, lembre-se, todas as outras propriedades, vamos chamar de internas, elas têm que ser respeitadas aqui, né? Então a distributiva só diz isso, ó, que Z1 vezes Z2 mais, ó, a distributiva Z1 vezes Z3 é igual ao primeiro termo. Isso é que caracteriza a chamada propriedade distributiva da adição em relação à multiplicação. No entanto, para fazer essas contas, nós seguimos as propriedades internas, né? Não podemos esquecer isso, ok?
Um outro item bem importante que nós precisamos trabalhar aqui chama-se o que é um conjugado de um número complexo. Tudo isso é uma preparação para depois nós fazermos a potenciação e a radiciação dos números complexos, tá certo? E o conjugado, ele vai nos dar a base para fazer algo que nós não fizemos ainda, porque eu não sei se você já percebeu, que é a divisão de um número complexo, que não segue a ideia geral da divisão que nós estamos acostumados, tá? Então, o conjugado de um número complexo, ele tem uma representação. Se eu tenho z igual x mais yi, o seu conjugado dele, tem gente morrendo com esse barulho aí, eu também não gosto não, vai ser z com um traço em cima, observe, e o sinal muda, yi, tá? Então é menos, no caso do conjugado, x mais yi, o conjugado é x menos yi. Eu preciso dessa definição do conjugado do número complexo para passar para vocês a divisão nos números complexos. Melhor, divisão no conjunto dos números complexos. Eu acho que eu vou ter que subir ali para o outro lado. Continuando aqui nesse caso, a divisão de um número complexo é z1 sobre z2, a condição eterna, né? É que z2 tem que ser diferente de zero. Tá? Isso é fundamental. No entanto, para que isso aqui seja verdade, para que ocorra uma divisão de maneira que nós consigamos uma verdade, nós teremos isso aqui, ó. O produto da divisão, ela é a divisão de Z1 sobre Z2 multiplicado pela divisão dos números complexos, no caso Z2 sobre Z2. Olha, eu coloquei Z1 sobre Z2, não é? É o denominador, tá? Você não pode esquecer disso. Então nós multiplicamos pelo conjugado do denominador. Vamos marcar isso aqui, tá, um pouco. Vou pegar outra cor de giz. Então veja bem. Isso aqui, ó, é a multiplicação. O que é essa partezinha vermelha? É a divisão vou tomar uma coca. É a divisão do conjugado do denominador. Ok? Então, essa é a condição. Aí você vai pensar, ué, mas vai dar 1. Sim, é aquela criatividade da matemática, né? Esse por esse vai dar 1, óbvio. Mas eu não posso deixar dessa maneira. Então eu vou utilizar uma organização
dos conceitos que nós já conhecemos, para que a gente possa chegar num algoritmo utilizando Z2 sobre Z2 que dá 1, certo? Então, vamos utilizar a forma algébrica que é mais fácil. Vou usar A aqui ao invés de X, vou usar A mais B1 dividido por C mais DI, não D1, né? Como é que eu faço isso? Observa agora aquela outra parte. Quem que vai ser o conjugado da divisão do denominador? C menos DI sobre C menos DI. Então, essa parte aqui, ó, é a divisão do conjugado do denominador, certo? E agora nós desenvolvemos isso. Nesse desenvolvimento, a gente vai criar o algoritmo para definir essa divisão. Ora, para fazer isso, é só fazer as multiplicações, tanto em cima quanto embaixo. Fazendo essas multiplicações, uma a uma, eu vou deixar como exercício para você fazer. Então, nós vamos ter que o Z1 dividido pelo Z2 vai gerar um algoritmo até grandinho. É AC mais BD aqui. Mais BC menos AD. E lembra do sinal aqui, tá? Essa multiplicação, como tem o menos DI, o sinal modifica ali do lado direito. Dividido por C ao quadrado mais D ao quadrado. E aí então nós temos essa, vou até colocar aqui em termos didáticos, né? Z1 sobre Z2, por exemplo, esse algoritmo para fazer a divisão de um número complexo. Não é tão trivial, né? Como a gente está acostumado, mas é assim que a gente faz. Vamos exemplificar. Esse aqui não vai enxergar, vou passar para o outro lado. Olá, de novo, coloquei o exemplo aqui para trabalharmos. Vamos fazer Z1 sobre Z2, ok? Com Z2, evidentemente, diferente de zero. Vamos organizar o exercício através dos dados. Ó. Quem que é o A? A é o 3, B é o 2, C é 1, D é 1. Para aplicarmos o algoritmo da divisão. Então, Z1 sobre Z2, nós, relembrando o algoritmo, vai ser AC mais BD mais BC menos AD vezes I. A única coisa que modificou em relação à multiplicação aqui em cima foi o sinal, esse sinal, em relação a esse, porque o conjugado é negativo, dividido por C ao quadrado mais D ao quadrado. Então, aplicando os valores aqui, nós já vimos que Z2 não é igual a zero, né? Então, nós vamos ter o A é o 3, vezes o C, que é o 1, mais o B, que é 2, vezes o D, que é 1, mais o B é 2, vezes o C, que é 1, menos o A, que é 3, vezes o D, que é 1, I. Então, o numerador está formado, é só fazermos a conta. Dividido por C, que é 1, ao quadrado, mais D, também é 1, elevado ao quadrado.
dá para enxergar, né? Então, Z1 sobre Z2 vai ser igual a 3 mais 2, que é 5, mais 2 menos 3 é menos 1, então aqui vai ser negativo, menos 1i, não precisa do 1, certo? Dividido por 1 ao quadrado é 1, mais 1 ao quadrado também é 1, isso aqui dá 2. A resposta é 5 menos i sobre 2. Então, essa é a divisão dos complexos Z1 e Z2, ok? Vamos continuar aqui no item 9.7, nas potências do número i, que é a potência dos números complexos, né? Vamos pegar aqui, ó, primeiro caso, i elevado a zero. Todo número elevado a zero é 1. Isso aí já nem precisamos falar muito, né? Vamos pegar aqui, ó, i elevado a 1. Ora, i é raiz de menos 1, então é i. É a mesma coisa, ou seja, todo número elevado a ele mesmo é ele. Se a gente pegar i elevado ao quadrado, vai ser apenas tirar da raiz, que vai ser menos 1. Né? Basta fazer aí. É coisa simples de fazer, isso aí não tem problema. E i elevado ao cubo, vamos usar o conceito de expoente, ó, é i ao cubo, i ao quadrado vezes i, não é? Então i ao quadrado é quanto? Menos 1 vezes i. Portanto, vai ser igual a menos i. Certo? Nós não temos dificuldade nisso aí. Agora, eu vou, em termos didáticos, continuar do outro lado, tá? I elevado a 4 vai ser i elevado a 3 vezes i. Ó, i elevado a 3 é menos i vezes o i vai ser igual a quanto? Isso aqui. Menos i vezes i vai dar i ao quadrado, não é isso? Faz sentido? Vai dar i ao quadrado. Só que aí é o negativo do i ao quadrado. Essa é uma das possibilidades. No entanto, uma possibilidade melhor, para a gente não ter dor de cabeça com sinal, é essa. I ao quadrado vezes i ao quadrado. Quem que é i ao quadrado? Menos 1 vezes menos 1, que vai dar 1. Só chamando a atenção desses valores aqui. O próximo, i elevado à quinta. Olha, i elevado à quinta pode ser i elevado à quarta vezes i. I elevado à quarta é 1 vezes i é igual a i. Observa que i elevado a 1 é a mesma coisa que i elevado à quinta. Certo? I elevado à sexta vai ser igual a quanto? Eu posso usar o i elevado à quinta e posso utilizar, que é o próprio i, né? E posso utilizar o i que sobrou. Opa, aqui acho que não ficou muito bom esse i não, tá? Essa é uma das possibilidades. Outra possibilidade de eu fazer a sexta, né? Em relação a isso, ó, de fazer i elevado à quinta vezes i, é que nós vamos ter valores iguais. Ó. O i elevado à quinta é i e o i é i. Olha, i vezes i é quanto? I ao quadrado. E quem que é i ao quadrado? Menos 1. Então nós vamos ter que o i elevado à sexta é igual ao i ao quadrado. E o i elevado à sétima também é o mesmo raciocínio, que é i elevado à sexta vezes i. Ora, i elevado à sexta é menos 1 vezes i, que vai dar menos i.
novamente, o i elevado a sétima é igual a i elevado a terceira. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Então, a conclusão aqui, ó, é que a potência de i repete em né, 4 ciclos. Acho que isso ficou claro. Você pode continuar fazendo o resto se tiver coragem, né? Não tiver muita coisa que fazer, você segue aí esse raciocínio. Ora, de acordo com isso, se nós pegarmos i elevado a n, vai ser igual a i elevado a 4 vezes o quociente que é q, mais o resto. Por exemplo, ó, nós já sabemos essa questão da divisão e de como que o resto funciona, não é assim? Ora, dividindo tudo por 4, você vai ver, se eu fizer a divisão por 4, o que eu terei é que i elevado a n é igual a i elevado a r, já que isso aqui é um ciclo, né? Porque nesse ciclo ele vai zerar, ó. De 4 em 4 ele zera. Disso aqui, você pode achar que parece que não faz sentido, mas o exemplo vai mostrar não só o sentido, como a facilidade em trabalhar com essa potência, desde que você mantenha em mente ou faça as contas associadas aos 4 primeiros. Então vamos pegar, por exemplo, a, tá vendo, né? I elevado a 23. Qual que é o significado aqui, ó? Isso significa que eu vou passar esse para cá dividindo, que seria IE, e dividido por 4Q, que é o quociente. Então eu vou dividir o N por 4. Ora, o N dividido por 4, 23 dividido por 4, vai dar quanto isso aqui? Tem ideia? Quanto que é 23 dividido por 4? Ninguém sabe? Vai dar 5, né? E o resto, que é o que eu vou colocar aqui, ó, vai ser 3. Então, i elevado a 23 equivale ou é igual a i elevado a 3. I elevado a 3 é menos i. Tá vendo? Então, nós utilizamos esse raciocínio geral para trabalhar esses exemplos. Eu vou colocar aqui na frente, vamos colocar aqui b, i elevado a 33, por exemplo. O que é i elevado a 33? Dividindo 33 por 4 dá 8, né? É 32 se multiplicar por 4, sobra 1. Certo? Então é a mesma coisa que i elevado a 1. Ora, i elevado a 1 é i. Tá? Aqui eu vou mudar aqui em cima, vamos fazer assim, ó. I elevado a n é igual a i elevado a 4q mais r. Então nós vamos ter i elevado a 4q mais r vezes i elevado a r. Igual está aqui. Estou só fazendo desenvolvimento, porque talvez eu tenha passado isso aqui meio rápido, né? E você não tenha percebido. Ora, esse aqui vai passar diminuindo, certo? Então eu vou ter i elevado a n dividido por i elevado a 4. E isso é igual a i elevado a r. Então, na verdade, o que eu faço aqui? Ó? Se nós trabalharmos, nós vamos dividir por 4, certo? Para dar o quociente. E nós vamos igualar a i elevado a r. Então, basta dividir por 4. Qualquer valor, você divide por 4 na potência. O que sobrar é um desses 4 aqui. Ó. Na verdade, de 0 a i3, você consegue fazer com facilidade. Tá vendo? Então é assim que se faz a potência de um número complexo.